A pergunta que não quer calar: por que pessoas inteligentes, instruídas, com boa renda, com bons empregos, com materialidade, ainda assim não conseguem ter uma saúde financeira saudável, não conseguem se manter em uma situação de projeto de vida que lhe dê tranquilidade? Por que isso acontece, afinal de contas, com muitas pessoas? Vamos descobrir? Bem, nós temos comentado aqui de forma muito recorrente que, ao se falar de projeto de vida, não estamos falando necessariamente da dimensão financeira, da dimensão de riqueza, da dimensão, de ganhar patrimônio, ainda que essa dimensão também seja muito importante. Mas não é a única dimensão, nem necessariamente a mais importante, podendo ser considerado um reflexo das outras dimensões que nós temos no nosso projeto de vida. O Stephen Covey, por exemplo, que escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele divide a nossa vida em algumas dimensões: na dimensão física de saúde, na dimensão espiritual, na dimensão mental, na dimensão social e emocional. Essas 4 dimensões, quando estão bem equilibradas, também refletem, por exemplo, na dimensão financeira, na dimensão de patrimônio, na dimensão de caminhada enquanto recursos materiais. E a ideia desse bloco aqui é conversar um pouquinho sobre ferramentas, sobre possibilidades que podem nos ajudar a pensar também nessa dimensão financeira, Nós também aqui desse projeto estamos atrás dessa dimensão financeira, estamos aí correndo atrás de ferramentas, de metodologias, e a nossa proposta aqui é trazer algumas ferramentas e debater com vocês e discutir com vocês a eficácia ou não dessas ferramentas, e quem sabe aí, colaborativamente, caminhando juntos, a gente não consegue alcançar algum resultado mais interessante. Mas antes de começarmos a conversa de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar nesse sininho aí para você receber as notícias e depois participe do debate, coloque seus comentários, veja o que você gostou, o que você não gostou, e vamos nessa caminhada juntos. Bem, então falar hoje sobre educação financeira, sobre investimento, sobre dinheiro, sobre patrimônio, é algo muito mais fácil e acessível do que era há 10 anos atrás, do que era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. A minha geração não teve acesso a essa quantidade de conteúdo, de ferramentas e possibilidades. E hoje você encontra pessoas cada vez mais jovens, com um conhecimento mais aprofundado sobre educação financeira e fazendo investimentos, ações e construindo patrimônio cada vez mais cedo. Bem, e sobre esse tema tem vários conteúdos de qualidade, alguns conteúdos de qualidade duvidosa, obviamente, mas tem alguns conteúdos que são reincidentes, alguns autores que são reincidentes, algumas personalidades que são reincidentes. Nós vamos tentar aqui buscar um pouquinho esses autores, essas personalidades, e verificar de forma colaborativa, comentar aqui de forma colaborativa qual que é a nossa análise que nós fazemos de cada uma dessas ferramentas. E hoje, para começar esse bloco, para começar esse tipo de conversa, nós vamos trazer aqui um livro que é um livro muito conhecido e um livro que é recorrente em cursos de investimentos, em cursos de educação financeira, e um livro que tem uma trajetória aí de mais de 23 anos de mercado, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um livro que foi publicado em 1997, um livro que já vendeu mais de 26 milhões de cópias no mundo, que foi traduzido para mais de 40 línguas, que está em circulação em mais de 80 países. Então é um livro que tem estrada, que tem caminhada. É claro, evidentemente tem algumas críticas, e que nós vamos tentar hoje é fazer uma síntese desse livro e tentar perceber o que pode ser interessante, o que não pode ser interessante, quais são as críticas, mas também quais são os aprendizados, que a leitura do Robert Kiyosaki nos traz. O Robert Kiyosaki foi um autor de mais de 19 livros a respeito dessa temática, é fundador da The Rick Daddy Company e também foi o conceptor do jogo Cash Flow. É um jogo que trabalha essa dimensão financeira e que envolve também outras competências dessa área. É um autor que, por um lado, é muito respeitado e muito requisitado em palestras e eventos, e por outro lado também é muito criticado devido a alguns movimentos um pouco mais ousados nessa dimensão financeira. Então a pergunta que a gente vai deixar aqui é: Pai Rico e Pai Pobre é autoajuda? Pode nos ajudar de alguma forma? O que nós podemos tirar de bom desse livro? Segue aí. Então o enredo do livro é um enredo muito simples, Na verdade, o Kiyosaki, ele conta uma história que pretensamente é a história da vida dele, onde ele tem a imagem do pai biológico dele, que era um professor universitário, uma pessoa muito instruída, uma pessoa que tinha acesso então a recursos de informação, mas que mesmo assim
né, era uma pessoa que vivia endividada, que pelo discurso do Kiyosaki, né, não conseguia dar necessariamente uma materialidade desejada à família, que vivia trabalhando em demasia, trabalhando muito, mas esse trabalho ele não se transformava necessariamente em patrimônio. Então esse é um dos personagens que o Kiyosaki trabalha. E outro personagem é o seu pai, que é um pai de adoção, que era o pai de um amigo dele, que se chamava Mike, ou que se chama Mike. E esse pai não tem uma instrução como a do pai biológico, né? Não tem uma caminhada de formação, mas ele é um empreendedor nato e ele tem uma sabedoria de vida muito grande, e nessa caminhada ele vai ensinando tanto ao filho, Mike, como ao próprio Robert Kiyosaki, algumas dicas, alguns movimentos para o enriquecimento. E a ideia é que o Kiyosaki apresente, né, essas duas facetas, aquele que é do pai biológico, que tem um trabalho, que tem instrução, mas que não consegue dar materialidade, e aquele pai adotivo, né, que seria uma pessoa sem muita instrução acadêmica, sem muita formação acadêmica, mas que tem muitos negócios, que tem um tino para o empreendedorismo, que ao final ali de um percurso vai ser uma das pessoas mais ricas do Havaí. Então, o livro ele transita, né, no diálogo do Kiyosaki a respeito desses dois atores, né, e como cada um transmitiu para ele alguns ensinamentos, algumas aprendizagens muito importantes, mas ele vai focar principalmente no pai adotivo, né, nesse pai com menos instrução, mas que era um pai que tinha um tino empreendedor muito grande. Bem, ele vai contando várias histórias, mas o que a gente pode retirar de importante, de interessante, né, dessa obra? Eu selecionei aqui alguns trechos que eu acho que vão ser trechos mais interessantes, né? Talvez aqui uma situação que tenha um maior ganho na leitura do livro é o entendimento sobre o que ele chama de fluxo de caixa pessoal e sobre a dinâmica, né, do enriquecimento, ou a dinâmica de se criar patrimônio, que eu acho que é uma situação bem interessante, né, que o livro aborda. Bem, o livro traz inicialmente dois conceitos que são conceitos muito importantes, né? O conceito de orçamento pessoal, e ele simplifica bastante esse conceito, dividindo esse conceito em duas situações, né? As fontes de renda, que são tudo aquilo que nós ganhamos e que pode nos dar essa sustentabilidade financeira, e aqui nós estamos falando do nosso emprego, do nosso salário, de investimentos, de empreendimentos, enfim, todas aquelas movimentações que podem ser consideradas como fonte de renda, e é claro, as fontes de gasto, o que nós gastamos, aonde nós gastamos e principalmente como que esse gasto impacta na nossa construção de patrimônio. E aí, quando nós falamos de patrimônio ou de um balanço patrimonial, o Kiyosaki chama atenção para dois tipos, né, de ações que estão vinculadas ao patrimônio. Aquilo que ele chama de ativo e aquilo que ele chama de passivo, né? O patrimônio que ele chama de ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso, que pode gerar outros recursos financeiros que eventualmente podem se tornar fontes de renda. E os passivos seriam todas as ações que tiram dinheiro do seu bolso e eventualmente vão fortalecer os gastos e as despesas que nós temos no dia a dia, né? O Kiyosaki ele pega uma ideia que nós já conhecemos de outros autores também, né? Que o que importa não é quanto dinheiro que você ganha, né? Mas quanto dinheiro você conserva. É claro que a gente tem que entender e contextualizar essa afirmação. Em determinado momento o Kiyosaki vai falar também que o quanto você ganha, é claro, é muito importante. Você tem que procurar novas fontes de renda. Mas o que a gente pode perceber de análise que é bem interessante é que existem pessoas que ganham uma renda considerável, que têm excelentes salários, que têm, como nós falamos no início, né, têm conhecimento sobre várias áreas, mas mesmo assim possuem uma saúde financeira que não é saudável, né? Então, é claro que ganhar o dinheiro é importante, mas mais importante é como que você gerencia esse dinheiro após ele estar com você. Então, coloca isso, né? O importante não é quanto você ganha, mas quanto você conserva. E aqui ele faz uma análise, né, de 3 tipos de perfis de pessoas e como que essas pessoas trabalham com seu orçamento pessoal e como que essas pessoas trabalham com seu balanço patrimonial. E o primeiro tipo de pessoa que ele traz atuando no livro, né, são as pessoas que ele chama de pessoas com pouco recurso, né, pessoas com pouca materialidade, com salários muito baixos, ou jovens que estão iniciando essa caminhada, que estão no primeiro emprego, que ainda recebem alguma ajuda dos pais, enfim, pessoas que não têm
um espaço de atuação financeira muito extensa, né? com muita margem, com muita gordura. Como é que essas pessoas pensam, como é que trabalham com orçamento e patrimônio? Bem, segundo o Kiyosaki, né? Essas pessoas possuem algum tipo de renda, uma renda talvez um pouco mais baixa, e obviamente essas pessoas têm despesas, né? Despesas do seu cotidiano, como despesa, impostos, alimentação, aluguel, vestimenta, diversão, transporte. Na dimensão dos impostos, o Kiyosaki é um crítico muito forte em relação a isso. Ele vai pontuar várias vezes como que o imposto retira a sua capacidade de enriquecimento, né? E é claro, como a renda dessas pessoas é uma renda muito limitada, é uma renda pequena, é uma renda que não permite muitas ações além daquelas despesas, né? Geralmente essas pessoas elas não adquirem outros bens ou outros passivos, né? Não gastam seu dinheiro com outras questões que podem tirar, né? Mais da sua renda ou podem aumentar mais a sua despesa. Então a gente percebe que, diferentemente de classe média, pessoas com um extrato socioeconômico um pouco mais baixo, justamente por ser mais baixo, eles têm talvez um controle um pouco melhor sobre aquilo que ganha e aquilo que gasta. Não tem grandes desenvolvimentos da dimensão financeira, não tem uma aquisição de grandes patrimônios, mas também não se inserem em um quadro de dívida extensa, porque sabem que a dificuldade para sair desse quadro seria muito extensa. Então, se eles não gastam com outros passivos, também não gastam com ativos e não conseguem se movimentar para a criação de patrimônio, para a criação de riqueza. E é claro, se essas pessoas permanecerem nesse cenário, obviamente não vão entrar em um quadro de falência, possivelmente em uma situação de normalidade, mas também não vão sair de um quadro de limitação financeira, segundo o Kiyosaki. E é claro que a gente pensa o seguinte, que é loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então esse tipo de pessoa, esse perfil que eu apresento aqui agora, se ele se mantiver dessa forma, ele vai ter essa limitação durante toda a sua trajetória de vida. E é claro que pensando em projeto de vida também é importante pensar nessa dimensão de sustentabilidade financeira. Bem, um outro tipo de perfil que o Kiyosaki coloca, e aqui é o perfil que tem maior condição de problemas, né, uma maior dificuldade na gestão de patrimônio e na educação financeira, são pessoas da classe média. E veja, pessoas de classe média, geralmente, em uma situação de normalidade, conseguem fontes de renda que são bem interessantes, né? Conseguem salários, conseguem manter uma captação de recursos, né, bem maior, né? Acesso a recursos materiais de forma diferente do que aquele primeiro perfil que eu comentei com vocês. E é claro, né, e é evidente que essas pessoas também têm despesas. Despesas como impostos, alimentação, aluguel, vestimentas, diversão, transporte, são as mesmas despesas que a gente verificaria, né, com aquele primeiro perfil. Mas geralmente, em uma situação de normalidade, geralmente a renda que a classe média consegue adquirir é maior do que as despesas básicas que ele tem. Bem, então, segundo Kiyosaki, a diferença entre a renda captada e a despesa básica, aquela despesa essencial das pessoas de classe média, permitiria aí acumular um montante, um espaço ali de possíveis investimentos que daria algum tipo, né, de sustentabilidade futura para as pessoas de classe média. Contudo, segundo o Kiyosaki também, em vez de adquirir ativos, em vez de comprar ativos que podem colocar mais dinheiro no seu bolso, geralmente as pessoas de classe média adquirem passivos, né? E como é que eles adquirem passivos? Compram com cartão de crédito, parcelando em várias vezes, fazem financiamento imobiliário, compram bens de consumo financiados, às vezes bens de consumo que não são necessários, atuam dentro de uma dimensão de status que é desnecessária e às vezes esses gastos também funcionam como suporte emocional, como muleta para algum tipo de problema psíquico ou emocional dessas pessoas. E é claro que isso gera uma série de despesas extras, além da própria despesa básica, que vai tirando a capacidade de sustentabilidade dessas pessoas. Então acaba que esses gastos, né, que são utilizados na compra de passivos, em vez de permitir o investimento em outras áreas, acabam gerando outros gastos secundários, né, outros gastos com passivos, que vão aumentar ainda mais as despesas e, eventualmente, diminuir a capacidade de sustentabilidade financeira, né?
Vamos pegar aqui um exemplo para tentar entender essa visão do Kiyosaki. Vamos pensar que a gente quer comprar um carro, então. Vamos pegar um exemplo de um carro de 30 mil reais, onde você vai dar a entrada de 9 mil reais para dividir em um prazo de 48 vezes. Eu peguei esse exemplo aqui porque é um exemplo muito recorrente, você percebe muitas pessoas buscando justamente aqui esse cenário. Fazendo aqui uma simulação em uma empresa qualquer de venda de veículos, né, nós chegamos a uma prestação de R$ 635,16. No final da compra, os 9 mil que você deu, mais as 48 parcelas, né, nesse valor, vão dar um preço final de R$ 39.487 e alguns centavos. Então você já sai perdendo dinheiro nessa situação. Mas uma coisa que as pessoas não percebem, e o Kiyosaki chama atenção para isso, não de forma direta nesse exemplo, mas de maneira geral, é que existe um gasto também adicionado à compra desse passivo. Então você tem um gasto de depreciação, de IPVA, de seguro, de manutenção, de combustível, e que, segundo as pesquisas, né, podem chegar até a R$ 1.000 ou mais de R$ 1.000 por mês. O que isso quer dizer? Que pode acontecer, é uma situação de grande normalidade, de uma pessoa gastar até R$ 1.000 ou mais de R$ 1.000 por mês com a manutenção do seu carro. Veja, nesse exemplo aqui, de imediato, além do dinheiro de investimento que a gente perde no processo de financiamento, né, nós temos aqui um aumento de conta de gastos mensal de aproximadamente R$ 1.600 por mês. Então você adquiriu o bem, mas você adquiriu também o gasto desse bem, por isso que é passivo, porque ele tira o dinheiro do seu bolso. Então o seu salário não vai ser mais o seu salário normal, vai ser o seu salário menos R$ 1.600 para você manter a compra, né, desse bem. E é claro que com o tempo, se essa ação acontece de maneira, né, recorrente, vai chegar um momento onde a sua renda do mês não vai conseguir pagar os gastos do mês, não vai conseguir manter as despesas do mês, ou seja, a receita vai ser menor do que a despesa. E aí o que a gente reconhece na maior parte das famílias no Brasil e em outras famílias no mundo, né? Então com isso, o que vai acontecendo? Se todo mês você consegue captar menos ou a sua renda se torna cada vez menor do que a sua despesa, vai chegar um momento que a sua renda não vai conseguir arcar com aquelas despesas, aí vem empréstimos, vem uma série de outras situações, e você chega, né, em uma situação de falência que a gente consegue perceber também em várias pessoas, né? E aí vem algumas perguntas interessantes, por que isso acontece? Aí o Kiyosaki vai argumentar, e isso é bem positivamente, né, ele aponta algumas questões. A primeira questão, e é fundamental, é a questão de ausência de uma educação financeira, e de fato nós aprendemos pouco a respeito disso na nossa formação tradicional, né, na educação formal que nós tivemos, né? Então, sem conhecimentos básicos de educação financeira, a nossa possibilidade de tomar decisões pouco assertivas, decisões mais frágeis, aumenta consideravelmente. Uma outra situação é a dimensão da mentalidade, a nossa dimensão, né, de criação do nosso perfil, o que a literatura hoje chama de mindset, né, a forma que enxergamos o mundo. Muitas vezes enxergamos o mundo de uma maneira que depõe contra o nosso projeto de vida, ou depõe contra a nossa situação financeira, vieses cognitivos, atalhos mentais, programação mental da nossa cabeça, da nossa forma de pensar, que acaba também nos levando a tomar decisões erradas, e muitas vezes também problemas emocionais, problemas vinculados à ansiedade, problemas vinculados à depressão, que acabam repercutindo também na dimensão financeira. Então essas questões todas devem ser levadas em consideração. O problema disso tudo, segundo o Kiyosaki, é que isso vai nos levar, e esse é um ponto bem positivo também, né, e outros autores colocam, vai nos levar ao que ele chama de corrida dos ratos, né? Então nós temos que fugir da corrida dos ratos. E o que seria a corrida dos ratos? Bem, nós começamos em uma situação que nós não temos dinheiro, estamos sem dinheiro, né? Então nós procuramos trabalho e envolvemos nesse trabalho, mergulhamos nesse trabalho, trabalhamos duro para poder ganhar essa renda, essa sustentabilidade. Chega no nível que começamos sim a ganhar dinheiro, a ganhar patrimônio, a ganhar sustentabilidade. Com isso, geralmente as pessoas que estão nessa faixa, nesse perfil, acabam comprando e consumindo demasiadamente. Chega no momento que o dinheiro se esgota, que a capacidade da renda em pagar as despesas, né, fica fragilizada e a renda não consegue manter aquelas despesas e você fica novamente sem dinheiro. Quando você fica sem dinheiro, quando a sua renda está menor, qual que é a ação que vem a acontecer? Você trabalha mais ainda, você busca novas fontes de renda
E muitas pessoas conseguem aumentar aí a sua captação de renda, mas com uma mentalidade, o mindset, a forma de pensar, os vieses cognitivos estão ali, aumentando a renda, ele automaticamente aumenta também as suas despesas, aumenta os seus gastos, comprando mais passivos, comprando mais situações que vão desgastar a sua renda. E acaba que você chega novamente à situação de comprar coisas, de comprar supérfluos e ficar sem dinheiro, e aí você fica nessa gaiola, né, nessa corrida dos ratos, sempre trabalhando mais para ganhar mais, mas ao mesmo tempo gastando mais, sem ter uma sustentabilidade, até onde você fica sem dinheiro e você volta para trabalhar mais, ganhar mais, mas acaba comprando mais e assim sucessivamente. Bem, o Kiyosaki também coloca um terceiro perfil, que é o perfil que talvez nós gostaríamos de alcançar, né? Que é o perfil das pessoas com educação financeira, pessoas que têm algum conhecimento, que fazem as ações para que tenha um período, um momento, né, de sustentabilidade que possa te trazer os benefícios da materialidade, enfim, do consumo e etc. Então, como é que funciona essas pessoas com educação financeira? Vamos imaginar que eles têm a mesma renda de pessoas de classe média. E veja, nós estamos falando aqui necessariamente de ficar rico, né? Aquela concepção de milionários que alguns têm, mas falando de pessoas que conseguem manter a sua sustentabilidade financeira e algum equilíbrio na dimensão do trabalho. Então essas pessoas têm uma renda também que elas recebem. E evidentemente essas pessoas também têm despesas essenciais que todas as outras demais têm. Mas aqui começa, segundo o Kiyosaki, algo que diferencia essas pessoas das outras pessoas. Em vez de utilizar o recurso de renda superior para comprar passivos, uma primeira ação dessas pessoas é tentar diminuir as suas despesas, né? Como é que elas tentam diminuir essas despesas? Bem, se eu tenho uma família que janta 2 vezes fora ao mês, talvez essas pessoas vão jantar somente uma vez fora de casa ao mês, né? Se eu tenho pessoas que trocam de carro uma vez a cada 2 anos, talvez pessoas com educação financeira vão trocar de carro a cada 4 anos, ou talvez não vão ter um carro, vão se utilizar de transporte público, ou talvez vão se utilizar de Uber. Enfim, cada realidade é uma realidade em si, mas o que ele identifica é que essas pessoas conseguem diminuir naquilo que é possível, né, as suas despesas essenciais e, obviamente, você não consegue diminuir muito da sua despesa. É igual uma dieta. Tem que ser algo que seja sustentável, né, no médio e longo prazo. Se você tira situações muito essenciais, você não consegue manter uma qualidade de vida mínima, né? Então, mas essas pessoas, o que elas fazem? Naquilo que é possível, eles conseguem diminuir as suas despesas. E ao mesmo tempo, eles se aproveitam, né, daquele percentual da renda que é captada originalmente e que não é consumida, né, nas despesas. Mas aonde que eles aplicam, né, essa possibilidade aqui de sobra dos seus recursos financeiros? Bem, eles não aplicam em passivos, e aí vem uma grande diferença. Eles aplicam em ativos, em investimentos, e aí o Kiyosaki coloca a importância dessa dimensão dos ativos. Então, o que eles podem ser? O que podem ser considerados como ativos? Investimentos como renda fixa, fundos imobiliários, ações na bolsa de valores, empreendimentos que possam fortalecer, né, a captação da renda, formação continuada, enfim, tudo aquilo que no médio e longo prazo pode trazer mais dinheiro, mais renda, né, no seu bolso. E investem então nesses ativos. Agora, somente isso é suficiente? Não, eles fazem também uma segunda movimentação, né? Pessoas com educação financeira sempre tentam aumentar as suas fontes de captação de renda, aumentar a sua renda. Então, se eles têm um trabalho, têm um salário, eles começam a pensar quais são as outras situações que podem ser inseridas de forma que sua renda aumente. E ao se falar no aumento de renda, o Kiyosaki comenta que você tem que entender que a atuação em determinados espaços pode promover um aumento de renda ou pode limitar esse aumento de renda. Então ele coloca o seguinte: olha, se você é empregado, se você é um autônomo, né, se você possui um emprego, nesses 2 casos, nesses 2 segmentos aqui à esquerda, né, da apresentação, o empregado, o autônomo, o seu ganho vai depender diretamente do seu tempo, né, do tempo do seu trabalho. Então o seu ganho é um ganho limitado pela capacidade que você tem em entregar um determinado serviço em um determinado tempo. Então aqui eu vou ter dificuldade de aumentar os meus ganhos, né, a minha fonte de renda, porque esse ganho vai estar limitado ao tempo que eu tenho
para entregar um determinado serviço. Então, tempo vai ser igual à captação de receita. Por outro lado, se você tem um empreendimento, se você é dono de um negócio, a renda não depende do seu trabalho diretamente vinculado ao tempo. Se você tem um negócio, pode acontecer do seu ganho estar vinculado às pessoas que trabalham para você. Então você amplia a possibilidade de ganho a partir de um quadro que é escalonável. Você pode ter mais pessoas trabalhando para você e você pode fazer mais entregas e ter mais renda. Ou sendo um investidor, fazendo investimentos, onde o dinheiro que vai trabalhar para você, e ele defende isso, né? A questão dos investimentos que você tem em escala, você pode ampliar esses ganhos a partir de uma situação de investimento. Então esses 4 pontos que ele coloca, ele também vai delimitando os espaços de dificuldade que nós podemos ter para aumentar, né, a nossa renda, a nossa capacidade de gerar renda. Bem, então as pessoas com educação financeira também aumentam as suas fontes de renda, além de diminuir a sua despesa, né, e aproveitar aí a diferença entre a renda e a despesa menor. E o que eles fazem com essa renda aqui um pouco maior que eles conseguem aumentar? Eles compram passivos também? Não, eles continuam, né, fazendo investimentos e comprando mais ativos. Mas aí vem aquela pergunta, essas pessoas nunca vão possuir bens, elas vão esperar até um momento, né, da velhice para usufruir disso tudo? E o Kiyosaki fala que não. Olha, eles compram sim bens, né, eles se utilizam desses ativos, desse recurso que ele vai acumulando ao longo do tempo. Mas diferentemente de outras pessoas, essas pessoas que têm educação financeira não colocam seus ativos em risco em prol do seu consumo. Então, em vez de comprar bens parcelados, financiados, eles compram bens de consumo à vista, fazem viagens sempre pagando à vista, sempre desejos que sejam possíveis ao seu projeto de construção de patrimônio. Isso tudo desde que não afete o ativo. Então eles podem até aumentar as suas despesas, mas o aumento dessa despesa não reduz a sua capacidade de investimento em ativos, de tal modo que eles podem seguir com esses 2 projetos. Então a questão não é não possuir, mas possuir no momento certo, que é o que o Kiyosaki defende, né? Agora, acontece que, e aí vem a parte mais interessante da fala do Kiyosaki, né? Vai chegar um momento que esses ativos aqui vão começar a produzir também fontes de renda. Vai chegar esse momento, né, que os ativos vão começar a produzir um recurso financeiro que pode inclusive ser maior do que sua fonte de renda no futuro. Então, se eu faço investimentos, esses investimentos eles trazem proventos, eles trazem dividendos, eles aumentam, né, o meu patrimônio financeiro, pode chegar um momento que a minha renda seja o que nós chamamos de renda passiva, ou seja, uma renda que não depende necessariamente do meu trabalho. Eu posso ter uma renda que é a renda do meu trabalho, do meu empreendimento, enfim, e eu posso ter uma renda passiva advinda dos meus ativos. E aqui vem a dimensão da independência financeira, porque pode acontecer desse momento de você optar por não trabalhar mais diretamente no seu trabalho ou escolher o seu trabalho, tendo em vista que a sua renda passiva vai sustentar os seus gastos essenciais e não essenciais que você tenha ao longo, né, da sua vida. Então, essa dinâmica aqui no Kiyosaki é uma dinâmica interessante que ele coloca, né? Se você consegue diminuir os seus gastos, se você consegue aumentar a sua renda e se você investe, né, esse valor acumulado em ativos em vez de passivos, com o tempo esses ativos vão te gerar renda passiva e essa renda passiva vai te sustentar pela vida. E aí você pode escolher em aumentar cada vez mais essa renda passiva por meio de outras captações de renda, ou você pode escolher um modelo de vida que você achar mais interessante. Bem, o livro também traz algumas questões que são bem rápidas, né? Ele fala sobre 4 pilares da educação financeira. É claro, ganhar dinheiro, você tem que ter captação de renda, fonte de renda, guardar dinheiro, que é o mais difícil para todo mundo, investir, que necessita aí de um aprendizado, necessita de estudo, necessita de você conhecer um pouco algumas dinâmicas da dimensão financeira e depois, obviamente, guardar. Ele coloca essas 6 lições e esses lembretes que eu gostaria de passar aqui para vocês, né? Então, 6 lições que você aprende lendo Pai Rico e Pai Pobre. Primeiro, lição muito importante, eduque-se financeiramente.
É claro que você não consegue atuar com assertividade se você não conhece a temática, então estude finanças, estude a educação financeira doméstica, né? Ensine isso aos seus filhos, isso é muito importante. Ele chama atenção para não viver a corrida dos ratos, essa ideia de ganhar dinheiro, gastar, ficar sem dinheiro, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, gastar mais, assim por diante. Muitas vezes o problema não é a captação de renda. Você possivelmente pode conhecer pessoas que são muito boas nessa dimensão, pessoas que ganham bem, têm empregos muito bons, mas não conseguem ter esse equilíbrio porque também gastam o equivalente que ganham. Então, isso é muito importante. Aproveitar o tempo, né? A questão do tempo é essencial. Talvez o tempo seja um dos poucos insumos que não conseguem ser renovados. Então você não renova o tempo que você perde realmente é um tempo perdido. Recuperar esse tempo é sempre complexo. Então aproveite bem o seu tempo, não tenha medo de investir. Essa é a situação que também outros autores colocam, né? Por desconhecimento, por não ter uma educação financeira, muitas pessoas ficam limitadas nessa dimensão de investimento, têm medo de investir porque têm medo de perder, né? E é claro, a ideia de trabalho para você mesmo. Ele faz uma última situação, eu coloquei em vermelho aqui porque é passível de críticas, né? Ele coloca que o que você aprende na escola pouco te servirá de fato. E é claro, ele faz uma crítica muito forte à estrutura educacional, à graduação, porque ele coloca que essas estruturas não ajudam de fato a pessoa a manter esse equilíbrio financeiro. Então, a gente concorda que, em parte nisso, de fato, na educação formal nós não temos contato com a educação financeira, mas é óbvio que por meio da educação formal é que você consegue alcançar determinadas competências e habilidades que vão te permitir também alcançar alguma renda. E por fim, ele coloca essas questões. Estude continuadamente, você se torna aquilo que você estuda, isso é muito importante. Comece cedo e aproveite o seu tempo. Quanto mais cedo você começar a investir ou a criar uma estrutura de poupança ou a criar uma estrutura de projeto financeiro dentro do seu projeto de vida, mais cedo você vai vivenciar isso também. Entenda nessa diferença entre ativos e passivos. A gente tem que gastar o nosso dinheiro com ativos que vão gerar mais fontes de renda. Deixe o dinheiro trabalhar para você, não tenha medo de investir. Aprenda a lidar com fluxo de caixa, aprenda a trabalhar com gestão de pessoas. Gestão de pessoas está presente independentemente da área que você atua, da área da saúde até a área de produção de artes, você tem gestão de pessoas. Aprenda a vender o seu trabalho, o seu serviço, as suas competências, né? E aprenda o processo de comunicação. Esses são alguns lembretes que ele traz de forma bem interessante para a gente. Bem, então esses são alguns pontos positivos que nós podemos encontrar no livro do Robert Kiyosaki, né, Pai Rico e Pai Pobre. Mas é claro, como qualquer livro, como qualquer outra obra, ele tem muitos críticos, ele tem muitos pontos de fragilidade e obviamente ele não responde a todas as questões sobre essa temática. Então muitos dizem que o Kiyosaki às vezes no livro dá a entender, parece que caminha à margem um pouquinho das questões legais. Ele faz alguns comentários de algo que pode ser feito para minimizar a coleta de impostos, algo que pode ser feito para não ter tantas responsabilidades fiscais, e algumas pessoas entendem que isso pode ser uma forma de talvez sair, né, da dimensão legal, de se aproveitar das brechas legais em função dessa dimensão financeira. Uma outra crítica também que muitos colocam sobre o livro é que o livro aponta com alguma eficiência, né, aonde se deve chegar, como é a dinâmica, mas não aponta como fazer, ou como conseguir alcançar essa dinâmica, esse objetivo, qual é o caminho das pedras, né? Essa situação também é uma crítica que você encontra a respeito do livro. Então o livro também tem um discurso que é um pouco mais raso e em parte interessante porque ele acaba aumentando a possibilidade de leitura de várias pessoas que não têm o conhecimento da área, mas segundo alguns autores da área de finanças, ele peca em alguns conceitos, ele contém alguns erros que podem desqualificar a obra ou algumas ausências de explicação que poderiam ajudar ainda mais, né, os seus leitores. De qualquer maneira, é um livro que ajuda em alguns conceitos, é um livro que ajuda em algumas ideias nesse caminho de educação financeira. Então, pensando aí em uma nota de 1 a 5 na nossa escala aqui de análise dessa ferramenta, a gente está optando por uma nota 3 desse livro. É um livro mediano, é um livro que nos ensina algumas ideias, alguns conceitos interessantes. Talvez o maior mérito que ele tenha é apresentar de uma forma muito simples, muito acessível, essa ideia de orçamento pessoal, de patrimônio pessoal, de ativo e passivo e como que você pode alcançar uma renda passiva para te sustentar aí no futuro, ok? Então é isso,
nós vamos trazer aqui outros livros, outros autores, outras personalidades e tentar aprender com vocês também a respeito, né, dessa temática. Então, deixe seu comentário aí se você gostou do vídeo, deixe seu comentário também se você leu o livro. Se você quiser adquirir o livro, tem o link de compra do livro aqui na descrição e vamos seguir nessa caminhada juntos. Um grande abraço para vocês.